Nós estamos falando aos domingos aqui sobre 7 palavras de vitória. Essas 7 palavras de vitória são as 7 palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Então nós falamos sobre uma palavra de perdão, quando Jesus falou: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Falamos sobre uma palavra de salvação, como no último momento ali daquele malfeitor na cruz, ele foi salvo. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Falamos sobre uma palavra de cuidado com a família. Semana passada nós falamos sobre isso, quando Jesus, ele olhou para João e falou assim: eis aí a tua mãe, né, apontando para a mãe dele, Maria, e olhou para Maria e falou assim: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, ele estava tendo um cuidado com a sua família, com a sua mãe. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra de aceitação. Uma palavra de aceitação, uma palavra de acolhimento. Porque quando Jesus, ele ali na cruz do Calvário, a Bíblia, o versículo que nós lemos, diz que ele falou assim: Pai, por que me desamparaste? Então Jesus ali, naquele momento, ele foi desamparado de alguma maneira, de alguma forma, pelo Pai. E uma coisa difícil da gente conceber, um pai abandonando, desamparando o seu filho amado, né? O próprio Pai declarou sobre Jesus, dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas aí neste momento a Bíblia diz que o pai desamparou, porque foi o próprio filho que disse: Pai, por que me desamparaste? Eu creio, meu irmão, imagino que ele nunca havia sentido a ausência do pai, nunca havia sentido o pai sair de perto dele, nunca havia deixado de sentir a presença do pai ali do lado dele. E você fala: Pai, por que me desamparaste? E ele usa a linguagem do hebraico, né? Por isso que está no texto lá: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí depois dá a tradução, porque era uma coisa importante. Alguns dizem que Jesus estava, essa língua aí, o aramaico, é a língua que Jesus falava na sua infância, na sua casa. Era uma língua que os judeus geralmente falavam quando depois que eles voltaram lá da Babilônia, eles voltaram falando aramaico. Já há muitos anos eles tinham esse costume de falar muitas vezes essa língua em casa. Então essa era uma língua familiar. Talvez eram momentos, né, que Jesus ali naquele momento ele tá lembrando de Deus como pai que Deus realmente era para ele sempre. Então ele reporta lá na sua infância, ele fala, como ele usava a palavra em hebraico, lá em aramaico, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, meu irmão, que o pai naquele momento não pôde estar presente pela primeira vez na história do universo? Ele não pôde estar presente na vida do seu Filho Jesus Cristo, porque os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade inteira estavam sobre Jesus. E a Bíblia diz que mostra-nos que Deus não suporta o pecado. Lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, tem um versículo interessante, que vai dizer lá em Isaías 59, vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, meu irmão, uma coisa que Deus não suporta é o pecado, é o nosso pecado. Então, o pecado da humanidade estava sobre Jesus, de toda a humanidade, de todos os tempos, irmãos.
estava sobre Jesus Cristo naquele momento. Aí o pai não pôde se aproximar do filho, por causa do meu e do seu pecado. Se fosse colocar um culpado, para que o pai desamparasse a Jesus naquele momento, eu poderia bater no peito e dizer assim: eu sou o culpado. Você poderia bater no seu peito e dizer assim: eu sou o culpado de Deus ter desamparado Jesus naquele momento lá na cruz, porque os meus pecados estavam sobre ele. Então, meu irmão, os nossos pecados estavam sobre Jesus. Jesus padeceu o abandono dos seus discípulos, do povo, abandono da sociedade. Naquele momento ali, nós já falamos sobre isso, que era vergonhoso a pessoa que era pendurada numa cruz, era uma vergonha, ele era exposto vergonhosamente para todos o verem. Então ele foi abandonado, ninguém queria ser amigo naquele momento. Nem os seus próprios discípulos, meu irmão. Ninguém queria ser amigo de alguém que era considerado naquele momento maldito. Que a Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Ninguém queria ser amigo de Jesus naquele momento. Poucas pessoas permaneceram ali aos pés da cruz de Jesus de verdade naquele momento. A maioria fugiu. Os amigos sumiram. Ele foi desamparado pelos amigos, pela sociedade, por todos. Mas, meu irmão, olha, a ferida mais profunda foi causada quando ele experimentou o abandono do Pai, Deus. Talvez Jesus já estava até acostumado a ser desprezado pelas pessoas, né? Talvez ele já estava acostumado, mas ele não estava acostumado a perder a sua comunhão, a sua intimidade, a sentir a ausência de Deus. Tem gente que já se acostumou, meu irmão, com a ausência de Deus na sua vida, com a ausência da presença de Deus na sua vida, mas Jesus não, meu irmão. Jesus não. Talvez ele estava acostumado com a ausência das pessoas. Ele foi, meu irmão, desamparado naquele momento até pelo próprio Pai, não porque Deus é um Deus mau, não que Deus é um Deus que não se importava, não, eu creio, meu irmão, que Deus sofreu aquela dor também do desamparo, aquela mesma dor que o Filho sofreu na cruz, quando ele declarou aquilo ali: olha, por que me desamparaste, Deus? Por que me desamparaste? Ele foi desamparado, meu irmão, para que eu e você fôssemos aceitos por Deus. Ele foi desamparado, ele foi afastado do Pai, para que eu e você se aproximasse do Pai. É maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso a gente falar sobre isso aqui, ó, a cruz, né? Essa pregação nesses dias, nesses domingos nós temos feito, porque é a cruz, meu irmão, é o que Jesus conquistou por nós, é o que Ele fez por mim, por você lá na cruz, meu irmão, que nós estamos falando aqui. Foi desamparado para que você fosse aceito. Isaías 53, versículo 3, que todos sabem, é um capítulo, né, messiânico, né, profético, que apontava para a vinda de Cristo Jesus. Isaías 53 todinho. E o versículo 3 diz assim, falando sobre Jesus, diz assim, falando profeticamente sobre Jesus, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Eu creio, irmãos, que o mais rejeitado entre os homens era justamente naquele momento ali da cruz. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus era desprezado, meu irmão, ele foi desprezado para que você fosse aceito por Deus.
Você já se sentiu desprezado alguma vez na sua vida? Já se sentiu rejeitado alguma vez na sua vida? Já se sentiu desprezado, rejeitado, né? Alguma vez na sua vida, se você já sentiu, ou talvez, quem sabe, você se sente, quem sabe você está aí hoje, e você se sente assim desprezado, rejeitado pelas pessoas, ninguém me ama, né? É igual o Cris, né? Ninguém me ama, ninguém me ama. Você já foi alguma vez rejeitado, desprezado na sua vida? Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é padecer. Nós lemos aqui que ele é aquela pessoa que sabe o que é padecer, ou seja, ele sabe o que é rejeição, meu irmão. Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele foi rejeitado também, meu irmão. Não é só você que já foi uma vez rejeitado. Ele foi rejeitado, mas a notícia boa para você é que você não precisa mais viver essa rejeição na sua vida, esse desprezo na sua vida, porque você tem alguém que já te aceitou por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Amém? Ele sofreu desprezo para que você e eu fôssemos aceitos por Deus. Agora nós somos acolhidos por Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos aceitos por Deus, meu irmão, acolhidos por Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da sua rejeição, por causa do desprezo que ele sofreu naquele momento, naquela cruz, meu irmão. Hoje nós somos acolhidos por Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, ele nunca pecou, mas a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? Justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas Deus fez dele pecado por nós. Então nós somos aceitos por Deus, meu irmão. Em Cristo Jesus você é aceito. Você não precisa viver como uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada. Ainda que, parece que é Salmo 27, versículo 10, ainda que o meu pai e minha mãe me abandonasse, ele me acolherá. Ele nos acolhe. Lá em Isaías 59, versículo 15, assim, 49, 15, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, mas ainda que esta viesse a se esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso é por causa do sangue de Jesus, meu irmão. Você é acolhido. Você pode se aconchegar nos braços do Pai por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário pelos meus e os seus pecados. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, meu irmão, ele morreu pelos meus pecados, o justo pelo injusto, para nos conduzir novamente a Deus, para nos aproximar novamente de Deus. E hoje nós temos essa aproximação de Deus, meu irmão. Hoje você pode entregar a sua vida para Jesus. Se você já não fez isso, se você já fez, meu irmão, saiba que você já está justificado diante de Deus, por causa da cruz, por causa do sangue de Jesus. Saiba que você já foi aceito diante de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário. Meu irmão, você não precisa viver uma vida de rejeição, ainda que alguém te rejeitou. Deus te acolhe nessa noite. Deus, Ele te aceita nessa noite, né? Uma das coisas talvez que, quando a gente fala assim, eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, glória a Deus. Mas na verdade, meu irmão, somos nós que somos aceitos por Deus.
Somos nós que devíamos agradecer, celebrar, vir para esse lugar celebrando, porque Ele nos aceitou, meu irmão, sem a gente merecer nada. Ele nos aceitou. Então em Cristo, meu irmão, nós estamos terminando aqui essa palavra. Em Cristo, a mulher adúltera foi aceita e perdoada. Lá em João capítulo 8, versículo de 1 a 11. Todos nós conhecemos essa passagem sobre a mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério, flagrante adultério. E trouxeram a mulher, fizeram aquela rodinha, colocaram a mulher no meio. E aí, antes de apedrejar a mulher, eles quiseram também experimentar Jesus, né? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei nos manda apedrejar. Como se estivesse dizendo assim: o senhor vai agora contra a lei, mestre? Quero ver agora. Irmão, Jesus é tão sábio em todas essas situações. Todas essas situações, Jesus sempre tinha uma resposta tão plausível que as pessoas não tinham mais o que dizer sobre aquilo. Eles queriam que Jesus falasse: não apedreje a mulher. Eles estavam falando: você está contra a lei. Apedreje a mulher. Eles iam falar assim: esse Jesus não ama as pessoas coisa nenhuma. E aí a resposta de Jesus todos nós já sabemos. Ele fala assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo um após o outro. Ele estava mostrando ali, irmãos, que todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos também desse perdão de Deus. Todos nós precisamos sermos aceitos por Deus, perdoados pelo Pai. Então aquela mulher pecadora, em Cristo Jesus, ela foi aceita, ela foi perdoada. E Jesus falou para ela: vá, minha filha, e não peques mais. E ela seguiu a sua vida, o seu caminho. Em Cristo, Zaqueu, um publicano, está lá em Lucas capítulo 19. A Bíblia diz: Zaqueu, um publicano, considerado um homem desonesto, traidor. Esse homem foi aceito e recebeu Jesus na sua casa. Olha o privilégio, meu irmão, de ter o Filho de Deus dormindo na casa dele. Jesus falou assim: hoje me convém, Zaqueu, desce aí depressa. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Ele subiu na árvore, tinha uma grande multidão que ele não podia ver Jesus direito. Ele subiu na árvore para ver Jesus, o pior dos pecadores ali daquele lugar. E aí Jesus fala assim: Zaqueu, desce daí depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. E ele entra na casa de Zaqueu. A vida de Zaqueu é mudada para sempre, meu irmão, porque esse homem foi aceito. Ele foi aceito, meu irmão, porque Jesus já seria rejeitado lá naquela cruz. Ele seria abandonado lá naquela cruz por algum momento, para que Zaqueu, pecador, fosse aceito, perdoado por ele, e que tivesse comunhão com ele, Jesus pudesse entrar na sua casa. Em Cristo. A mulher que estava lá no poço de Jacó para pegar água, ao meio-dia, né? Que a gente conhece como a mulher samaritana. Em Cristo Jesus, meu irmão, essa mulher que já tinha tido 5 maridos, agora o 6º marido que ela estava vivendo com ele, agora também não era marido dela, era marido de outra mulher. Ou seja, era uma mulher pecadora, conhecida ali naquele meio onde ela vivia. Alguns diziam que ela ia meio-dia porque ela não podia ir no outro horário, que ela seria reconhecida, talvez até apedrejada pelo povo do lugar. E aí Jesus começa a conversar com aquela mulher, né? Estou resumindo muito a história aqui. Jesus começa a conversar com ela, né? E Jesus fala para ela: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, né? E quem é que te pede água para beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher falou: Deus, não me dá essa água, Senhor, para que eu não tenha que beber. Resumindo a conversa, meu irmão, aquela mulher crê no Senhor Jesus e ela sai correndo. Ela larga o cântaro de água que ela tinha ido buscar ali. Ela sai correndo e vai na sua cidade lá de Samaria, anunciando para todo mundo: olha, eu achei um homem que é o Messias, eu encontrei o Messias. E a Bíblia diz que aquelas pessoas vêm para conhecer Jesus e conhecem Jesus, e eles passam a falar assim: agora nós cremos, não mais porque a mulher falou, mas nós cremos porque nós mesmos temos visto, nós temos ouvido dele, e ele é o Messias realmente, meu irmão. Essa mulher pecadora, meu irmão, ela foi aceita e se tornou uma missionária, né?
nem resolveu os problemas que ela tinha que resolver antes. Ela já saiu pregando o evangelho, já saiu anunciando a Jesus, meu irmão. Isso é o amor de Deus, meu irmão. Isso é porque Jesus já tinha sido abandonado lá na cruz, no plano de Deus já tinha sido consumado lá, para que essa mulher fosse aceita por Deus. Em Cristo Jesus, meu irmão, o homem que tinha legião de demônios, olha só, meu irmão, o que acontece? O homem tinha legião de demônios, aquele que a gente conhece como o endemoniado gadareno. Mas em Cristo Jesus, meu irmão, lá em Marcos, no capítulo 5, depois que aquele homem é liberto daqueles demônios, a Bíblia diz que ele é encontrado agora assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que aquele homem, ele quer seguir a Jesus, ele quer se tornar um discípulo de Jesus. Jesus fala assim para ele: não agora não, meu irmão, você vai agora alcançar os da sua casa, os da sua família. E a Bíblia, a história diz que aquele homem, a Bíblia fala ali que ele saiu pregando em Decápolis, que eram 10 cidades, e a história diz que aquele homem se tornou um grande pregador naquelas 10 cidades, um grande pregador, meu irmão, porque ele foi aceito por Deus, apesar de antes ter sido endemoniado. Agora ele era aceito por Deus. Deus faz isso, meu irmão. Deus faz isso. Deus fez na vida dessas pessoas. Ele aceitou essas pessoas e Ele aceita você também, meu irmão. Amém? Em Cristo Jesus, o homem que era perseguidor da igreja, quando você lê lá em Atos, no capítulo 6, 7, em diante ali, a gente vai vendo que Paulo era perseguidor da igreja. Quando apedrejaram Estevão, porque Estevão estava pregando o evangelho, Paulo estava lá consentindo na morte de Estevão, tomando conta da roupa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Mas em Cristo Jesus, esse perseguidor da igreja teve um encontro com Jesus. Nós sabemos lá em Atos capítulo 9, a gente vê, Paulo teve um encontro, era Saulo, né, chamado de Saulo, teve um encontro com Cristo, ele caiu por terra, ficou cego por uns 3 dias, foi conduzido pela mão das pessoas, foi Ananias lá, orou pelo Paulo, e Deus fala com Ananias assim: Ananias, vai lá. Quando Ananias fica com medo de ir, ele fala assim: Ananias, vai lá, porque este é para mim um vaso precioso, e agora ele vai ver o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E aí, meu irmão, a gente conhece a história de Paulo. Pelo menos 13 cartas aqui do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Foi o grande líder da igreja, o perseguidor da igreja, agora se tornou pregador do evangelho, foi aceito por Deus. Já pensou, meu irmão? Uma vez eu vi eu não vou saber contar bem, mas dá para a gente ilustrar aqui. Uma vez eu vi alguém contando que um currículo de um pastor foi enviado para uma igreja que estava sem pastor, estava na iminência de escolher um pastor. E aí eles mandaram o currículo de um pastor. E alguém levou aquele currículo lá e começou a ler. Esse pastor, entre outras coisas, eu não lembro todos os detalhes, mas entre outras coisas, esse pastor que quer ser o pastor dessa igreja aqui, ele já foi muito perseguido, já foi apedrejado, ele já esteve preso, ele é ex-prisioneiro, esse pastor, entre outras coisas. Resultado, naquela assembleia, a igreja rejeitou: não, de maneira, nós não queremos esse pastor não. E aí a pessoa se levantou e falou assim: vocês acabam de rejeitar o apóstolo Paulo para ser pastor da nossa igreja. Era o Paulo, perseguido. Talvez os irmãos não queriam ter o apóstolo Paulo como pastor dessa igreja, no lugar do pastor Zé Carlos, né? Quem sabe? Mas esse homem, irmãos, olha, que era perseguidor da igreja, esse homem Deus acolheu, este homem Deus aceitou, perdoou seus pecados, perdoou o fato de ele ter perseguido a igreja de Deus e transformou ele nesse grande homem, meu irmão. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Cristo já havia sido rejeitado lá naquela cruz, já havia sido abandonado, desamparado lá naquela cruz. Agora, meu irmão, através do sangue de Jesus, Deus pode aceitar, sabe quem, meu irmão?
qualquer pessoa que se arrependa, que abra o seu coração, qualquer pessoa, pode ser de alta periculosidade, pode ser o pior bandido do mundo que você pensar, é aceito diante de Deus, não pelos méritos dele, não pelo currículo dele, mas pelos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário. Que alguém já foi rejeitado, agora essa pessoa pode ser aceita diante de Deus, meu irmão. Alguém que não merecia foi rejeitado. Alguém que não merecia morreu lá no nosso lugar. Agora, meu irmão, eu e você, nós somos aceitos diante de Deus. Por isso que essa é uma palavra de aceitação, meu irmão. Não tem ninguém ruim para Deus. Não tem ninguém que Deus não possa mudar e transformar. Não tem ninguém que Ele rejeita. Não, meu irmão, não existe. Não existe. Em Cristo Jesus, nós somos aceitos, pastor Clóvis. Em Cristo Jesus, nós somos, irmão, não importa o seu passado. Não importa o que você fez ontem. Tem um filme que tem um nome assim, não tem? Parece que tem. Eu nunca assisti não, porque é filme de terror. Eu não assisto filme de terror não. Parece que é meio terrorista. Mas tem um filme que eu já vi o título dele. Fala assim: eu vi o que você fez no verão passado. Evita. Deus não, meu irmão. Ele não está preocupado com o que você fez no verão passado. Não está preocupado com o que você fez na noite passada. Em Cristo Jesus, irmão, nós somos aceitos. O pior pecador é aceito. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida, meu irmão. Amém? Em Cristo Jesus, meu irmão, você é aceito. Talvez para alguém você é rejeitado. Talvez alguém te rejeitou na sua vida, meu irmão, mas não viva essa rejeição o resto da sua vida não, porque tem alguém que te aceita, meu irmão, quando você vai com o coração aberto, com o coração arrependido. Tem alguém que te aceita, porque um dia ele teve que virar as costas para o próprio filho dele, por causa de você e por causa de mim. Em Cristo Jesus nós somos aceitos, meu irmão. E já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Coloque-se de pé, que eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus. Sai com essa palavra daqui nessa noite. Alguém já foi rejeitado do seu lugar. Hoje você é aceito por Deus. Hoje você pode fazer uma oração e dizer: Jesus, obrigado por me aceitar assim. Quantas vezes as pessoas, talvez porque não foram suficientemente esclarecidas sobre Jesus, e é tão triste quando às vezes eu já ouvi a pessoa vai assim: não, eu não quero Jesus hoje, tá novo, talvez quem sabe um dia. Não, meu irmão, não é você que aceita Jesus, Ele aceitou você já, amém? Ele já morreu por você lá na cruz do Calvário. Ele já sofreu a rejeição. Ele já foi desamparado pelo próprio Pai na cruz, ainda que o Pai com o coração cortando, mas Ele foi rejeitado para que você fosse aceito por Ele nessa noite. E Deus só vai agradecer: Deus, obrigado, 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 porque o Senhor me aceitou. Obrigado porque eu sou aceito pelo Senhor, por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. E mesmo quando eu chorar,
As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia e graça e luz. Oh, aleluia. Você pode ir até Jesus nessa noite, meu irmão. Você pode ir até Jesus nessa noite, com todos os seus pecados, bem suave o som, com todos os seus pecados, com toda a sua carga, com todos os seus fardos pesados. Você pode ir até Jesus nessa noite, meu irmão. Jesus falou assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Vá até Jesus essa noite. Você é aceito pelo Pai por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Você é aceito pelo Pai. Vá até Jesus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Ele nessa noite, e Ele vai dizer para você: eu te aceito, filho, eu te aceito, filha, eu te recebo, filho, eu te recebo, filha. Aleluia. Aleluia, Pai. Toma, meu Deus, cada vida nessa noite, meu Deus, que está indo até o Senhor nessa noite, Pai. Receba, Senhor. Receba essas vidas, meu Deus, que estão se rendendo, Pai. Que estão indo até o Senhor, meu Deus, que estão se rendendo, se entregando ao Senhor nessa noite, Pai. De todo o seu coração, receba, Pai. Receba. Faça essa oração comigo, meu irmão, minha irmã. Fala assim: Senhor Jesus, eu vou a Ti nessa noite, com todo o meu fardo, com toda a minha vida, que o Senhor bem conhece. Eu vou até o Senhor, e eu te peço, Jesus, me receba, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço que o Senhor me receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro, meu Deus, por cada vida, meu Deus, que fez essa oração comigo, seja aqui, seja em casa. Toma nas tuas mãos, Pai. Receba, Pai. Receba, Pai. Aceita, Pai, aceita como o Senhor me aceitou naquela madrugada, Pai, com um fardo tão pesado de pecado. Como o Senhor me aceitou naquela madrugada, eu nem sabia que eu seria aceito pelo Senhor, mas o Senhor me recebeu, Pai. O Senhor me aceitou, Pai, e mudou a minha história, a minha vida. Eu peço que o Senhor mude a história, a vida dessa pessoa nessa noite, que está indo até o Senhor, está se entregando ao Senhor, se rendendo ao Senhor. Receba, Pai, receba essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e muda, transforma, faça uma obra gloriosa e tremenda em cada uma dessas vidas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão, minha irmã. Pode aplaudir aquele que um dia te aceitou. Pode aplaudir aquele que um dia te recebeu. Pode aplaudir aquele que um dia te receberá nas mansões
celestiais, aleluia! Oh, oh, aleluia! Alcançará de ti, Senhor, Ei, misericórdia, aleluia! graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé Aleluia! e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Aleluia. Senhor, misericórdia Aleluia. e graça e luz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós desde agora e para todos sempre. Todos digam amém, meu irmão, amém. Deus te abençoe, tenha a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão